Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus. Com muita alegria que nós nos reunimos. Mais um domingo, o último do ano, para cultuarmos ao Senhor. E eu já convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Tem como título, na minha versão, o sacrifício de Cristo é o único e para sempre. Nós ainda não vamos ler o texto. Antes, uma pequena introdução a respeito do que se trata o livro de Hebreus. É sempre bom nós trazermos esse contexto, para sabermos o porquê esse texto foi escrito, para quem foi escrito, quais são as instruções, quais são os contextos. E esta carta de Hebreus nós não sabemos exatamente o autor. Alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que um discípulo de Paulo. Enfim, mas é uma instrução bíblica, que nós cremos que o autor foi o Espírito Santo de Deus, independente de quem foi o escritor. E ele é um texto, uma carta, que apela ao povo judeu. O povo judeu este que estava passando por uma provação muito grande de perseguição. Eles eram perseguidos porque eles estavam deixando as tradições judaicas e se afiliando, vamos dizer assim, ao cristianismo. O povo judeu que estava se convertendo ao cristianismo. E para isso eles precisavam abandonar diversas práticas, diversos rituais de purificação, diversas celebrações judaicas para focar somente no cristianismo. E nisso iniciou-se uma das perseguições, que foram muitas, diversas, mas uma das foi essa, de abandonar os outros costumes, os costumes judaicos, para abraçar o cristianismo, puro e simples. Porque como nós bem sabemos, o cristianismo, ele requer de nós adoração somente a Cristo. E a pressão popular daquela época pedia coisas a mais. Vocês não precisam negar a Cristo, tudo bem, você seguir a Cristo, mas eis aqui uma lista de outras coisas que vocês precisam fazer, que vocês precisam abraçar. E este continua sendo também o nosso desafio, abraçar a Cristo, mas somente a Cristo. Adorar a Cristo e somente a Cristo, e não as outras coisas. Não existem adições à nossa fé, não existem outras pessoas, outros mediadores, outros sacerdotes, outras práticas, outras ações que nós realizamos. Cristo é suficiente, por isso o sola Christus. Cristo é suficiente para nós, o sacrifício dele foi e é suficiente para todos nós, é isso que esse texto vai nos mostrar. Eu estava refletindo sobre isso justamente por causa do Natal. Nós estamos aí na semana do Natal e muito a gente reflete sobre o verdadeiro significado, a verdadeira celebração do Natal, para que a gente possa de fato se alegrar verdadeiramente, que não seja uma alegria passageira, uma comemoração ou uma simples festa, mas que seja algo genuíno, um coração em gratidão por Cristo, pela obra de Cristo, porque Cristo nasceu, porque Ele veio, o nosso grande sumo sacerdote. Aonde os antigos sacerdotes falharam, Cristo venceu. Moisés falhou, Abraão falhou, todos os outros pais da igreja falharam, mas Cristo não. Cristo foi o perfeito, grande sumo sacerdote. E por isso que nós nos alegramos no Natal. E é nisso que nós nos alegramos. É por isso que nós celebramos o Natal, independente do dia do nascimento. Nós celebramos porque o Salvador veio, o Salvador se humilhou, nasceu em um corpo corruptível que morreu, que sangrou por nós como um sacrifício a Deus. Amém? E, por incrível que pareça, pensando nisso, refletindo nisso,
nessa suficiência de Cristo para nós, no real significado do Natal, na real alegria e felicidade que nós temos no Natal, eu me deparei com uma notícia da BBC Brasil, mas alguns outros canais e veículos também notificaram, sobre o ano do jubileu católico que vai se iniciar agora em 2025. Se iniciou às vésperas do Natal, mas vai também percorrer todo 2025, vai terminar lá em fevereiro de 2026. E aí eu pensei, mas o ano do jubileu, isso não é algo judaico? E pensando sobre o livro de Hebreus, que diz que a gente tem que abandonar as coisas judaicas, se apegar ao cristianismo, por que o catolicismo está celebrando algo judaico? E não necessariamente algo judaico, mas algo muito baseado no judaísmo, o ano do perdão. Então, não vou me aprofundar teologicamente na doutrina católica, até porque eu não conheço, mas, basicamente, na crença católica, Deus, em Cristo Jesus, sim, perdoa os pecados, mas os pecados não são totalmente perdoados. Eles ainda têm consequências, eles ainda têm uma pena a ser paga. Então, se você comete pecado e Cristo te perdoa, isso não é suficiente, você ainda precisa pagar pela pena do seu pecado. Se você não fizer isso em vida, você irá para o purgatório, e aí vai se decorrer, você irá pagar por esse pecado de uma forma ou de outra. Mas em vida, você tem uma lista de coisas que você pode e deve realizar para que você receba o perdão. Dentre essas está o ano do jubileu, que acontece de 25 em 25 anos, a não ser que o Papa decida colocar algum no meio disso. E neste ano algumas portas de algumas igrejas são abertas e o povo deve ir até lá, passar por essas portas, e aí então a pena do pecado delas será perdoada. Eles vão receber uma indulgência, que eles chamam de indulgência plenária. É algo total, uma purificação total do pecado, não só o perdão, mas também é removida a culpa em um ato que o povo deve fazer. Não somente isso, mas também deve haver a confissão, a participação das missas, a oração pelas intenções do Papa, o povo deve orar pelo que o Papa tem vontade, e realizar a caridade ou uma penitência. Então, são várias coisas que os católicos devem fazer para ter esse perdão dos pecados. E olhando para isso, eu pensei, além de ser uma adição àquilo que é o judaico, é uma adição ainda maior no cristianismo, porque no judaísmo tudo era uma sombra do que viria a ser Cristo. Eles não conheciam ainda o Messias, não conheciam a obra redentora, mas eles tinham uma sombra, algo que eles olhavam e se parecia com aquilo que viria a ser. E nós sabemos o nosso perdão verdadeiro, o nosso ano de perdão, o nosso jubileu, é o próprio Cristo. É Ele quem nos perdoa. Ele é a misericórdia de Deus. Aquilo que nós merecíamos como punição, Deus retirou. Então, nós não recebemos a punição que nós merecíamos. Ao invés disso, nós recebemos a graça que não merecíamos. Então, esse é o nosso jubileu, Cristo. Nós não precisamos mais celebrar as tradições judaicas, muito menos o ano do jubileu, de 50 em 50 anos, e muito menos ainda um novo jubileu, onde nós devemos praticar uma lista de coisas para ter o perdão do nosso pecado. E isso, então, nós iremos ver neste texto. Dada a esta introdução, vamos ao texto, já lendo com o nosso coração aberto, com fé, a palavra do Senhor, vendo que o sacrifício de Cristo é único e é suficiente para todos nós. E aí diz assim, a palavra de Deus, Hebreus 10, verso 1, ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuadamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Por que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas?
não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, neste sacrifício ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisa que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais pode remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estados aos seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e a inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler Teu texto sagrado, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por isso, Pai, por esse privilégio, Deus. E nós pedimos, Pai, para que o Teu Santo Espírito fale conosco, Pai, fale ao nosso coração, fale à nossa mente, Pai, abra os nossos ouvidos, Pai, o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra, Deus, e que o Teu Santo Espírito fale, Pai, conosco. A começar por mim, Deus, que a Tua palavra, Pai, nos exorte, nos ensine, Pai, nos traga fé, nos traga confiança no Senhor, Pai, e que nós possamos entender, Pai, essa grandeza, Pai, indizível que o Senhor fez, Pai, por todos nós, em amor de nós, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu gostaria de separar o texto, então, em 3 partes, para nós meditarmos. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 4. E como título eu daria a ineficiência sem Cristo. A ineficiência das coisas, dos sacrifícios, do esforço sem Cristo. Tudo que nós vamos fazer sem Cristo é ineficiente. Porque nós dependemos dele completamente, 100% em todas as coisas. Então, o que sem Cristo nós podemos fazer? E, mais do que isso, o que nós precisamos adicionar a Cristo, então? Se Cristo é suficiente, nós precisamos adicionar mais alguma ação, mais alguma devoção, mais algum tipo de regra, ou mais algum tipo de prática, ou mais algum tipo de observância? Ou Cristo nos é suficiente verdadeiramente? Então, nós lemos aqui um contraste de como era no Antigo Testamento, como era a lei judaica, como eram os esforços para se chegar diante de Deus e ter os seus pecados perdoados. E aqui vale um ponto de atenção, O problema do ser humano é o pecado. E o anseio do ser humano é resolver essa situação de pecado diante de Deus, essa desconexão que nós tivemos com Deus. É isso que a religião tenta fazer, é isso que nós ansiamos e batalhamos por fazer. Óbvio que nós sabemos que a resposta e a solução para isso é Cristo. Mas ao olhar para o mundo, como nós temos visto diversos tipos de religiões, tentando resolver problemas que não são pecado. Talvez religiões que se digam cristãs, que digam que seguem a Deus, a moral de Deus, que têm uma piedade, uma caridade, uma vida espiritual,
excelente, mas o foco dessas religiões não são resolver o problema do pecado no homem, né? Não enxergam a gravidade do pecado, a ofensa do pecado, a natureza, né, a queda diante de Deus, por isso poucos se preocupam com o pecado, mas nós vemos desde o Antigo Testamento o desejo de Deus de perdoar os nossos pecados, né, de reatar os nossos laços através de Cristo Jesus, através do sangue. E antes mesmo de Jesus, então havia a lei e havia o derramamento de sangue, porque quando o sangue era derramado, o sangue que simboliza a vida, então era simbolizado ali que a vida estava sendo também derramada por aquele pecado. Então, onde houve morte no pecado, na condição de pecadores, o sangue era derramado e então, simbolicamente ali, Deus perdoava o pecado, mas nós vamos ver que isso não era necessariamente assim, né? Era somente uma sombra. Então, voltando lá ao verso 1, vamos ler até o verso 4, vejam o que diz. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuadamente, eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Ou seja, se eles fossem de fato eficazes, uma hora tinha que acabar, né? Não precisaria ano após ano, ritual após ritual, seriam oferecidos sacrifícios por causa do pecado do homem, né? Se eles fossem eficazes, de fato, eles não eram. Ainda que eles simbolizassem ali de uma forma ritualística, né, cerimonial, o perdão de Deus pelo pecado, não era efetivo. Os homens continuavam escravos, né, do pecado. Por que prestariam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? O que o autor quer dizer? Irmãos, nós não devemos voltar ao judaísmo. O judaísmo era apenas uma sombra, né? Aquilo não era eficaz. Se fosse eficaz, não precisava ser repetido e repetido e repetido. Em Cristo está feito, né? Está consumado. Não é preciso mais da sombra se nós temos a imagem. Se nós temos a revelação, nós não precisamos nos contentar, então, com aquilo que era um símbolo. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, ou seja, todo ano o povo estava se lembrando do pecado. Por quê? Porque nós temos que ir lá fazer sacrifício por purificação, como se fosse uma recordação, né, do pecado. Recordando, recordando, recordando. Por quê? Porque o pecado não era perdoado, porque ele só seria perdoado em Cristo Jesus. Era uma sombra apontando para Jesus. O Jai ainda não, né? Era uma cerimônia, mas ainda não era perdoado. Então havia uma recordação constante do pecado. O povo recordando e recordando do pecado, como se fosse uma celebração ao pecado. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível. Então, por isso, os irmãos não deveriam voltar a essas coisas. Tendo Cristo, tendo a obra de Cristo, tendo a revelação do que Cristo fez, não era necessário adicionar nada mais ao cristianismo. Então, em primeiro lugar, nós vemos que os sacrifícios eram sombras do sacrifício que viria a ser Cristo, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que encarnou, que pelo desejo de Deus teve um corpo, nasceu, Natal, né? Veio, nasceu num corpo humano para poder sangrar, morrer. Né? A nossa fé é uma fé crítica, né? Cruel. Morte, derramamento de sangue, celebração por causa da morte, por causa do sangue. Um memorial da morte, da entrega de Cristo Jesus. Essa é a nossa fé, um escândalo. Então, o livro de Hebreus nos mostra que o cristianismo é o desenvolvimento e a consumação do judaísmo do Antigo Testamento. Então, o judaísmo não é completo. Ele é uma sombra e somente isso. Nós não precisamos se apegar à sombra
se nós temos a imagem e a própria luz. Então, por isso que nós não temos uma arca da aliança mais no culto. Isso aqui nós chamamos de púlpito, não de altar, porque altar era no templo. No templo era que se faziam sacrifícios. Os judeus não fazem mais sacrifícios porque eles não têm mais um templo. O templo foi destruído. Muito se diz sobre a reconstrução, mas por enquanto não existem mais sacrifícios. Até para o judaísmo, muito dessas coisas se perderam. E aqui o autor de Hebreus argumenta contra essas coisas. Vocês têm a consumação. O cristianismo é a consumação de todo o Antigo Testamento. Vocês não precisam voltar a nenhuma prática. Vocês não precisam de nenhum símbolo, porque vocês têm a Cristo. Se apeguem então aos sacramentos, ao batismo e à ceia, o novo nascimento em Cristo Jesus, o memorial do porquê Ele morreu por nós, a remissão de pecados. Em segundo lugar, os antigos sacrifícios precisavam ser repetidos. Repetidos e repetidos. Eles não eram suficientes sem Cristo, nem mesmo os sacrifícios, por mais santos e puros, pelo grande sacerdote, não eram suficientes. Em terceiro lugar, os antigos sacrifícios eram completamente insuficientes. Sangue de bois, sangue de cordeiros não perdoam pecados. Então, irmãos, fechando o ponto 1, sem Cristo, nós não temos nada, nós não conseguimos realizar nada, nenhuma obra. Então, os nossos esforços sem Cristo são em vão. E isso nos lembra de olhar para a cruz todos os dias, em todos os momentos, em todos os pensamentos, e nos lembrar que nós precisamos dele. Que nós somos ramos enxertados na videira que é Cristo Jesus. Apenas isso. Sem ele, nós nada podemos fazer. Amém? Nós possamos meditar nisso, nesse ponto, nessa dependência de Deus, dia após dia. Jesus é suficiente. Ao contrário, então, desses sacrifícios que não eram eficazes, nós vamos para o ponto 2, que é a completa eficácia do sacrifício de Cristo. Onde antes o sacrifício não era suficiente, agora nós temos um sacrifício perfeito, que é suficiente para nós. Verso 5, por isso ao entrar no mundo, Cristo disse, aqui a citação de um salmo, mas que Cristo disse ao entrar no mundo: sacrifício e ofertas não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, Cristo. Não te agradaste de holocaustos e de oferta pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O Senhor não se agradava dos sacrifícios, ainda que fosse uma ordenança, ainda que tivesse uma cerimônia ali, o Senhor não se agradava desses sacrifícios. Mas o Senhor se agradou do perfeito sacrifício que foi Cristo Jesus. E Ele diz: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Verso 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quisestes, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, falando da antiga aliança para a nova aliança, da lei, para a lei da graça. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas nós fomos perdoados e santificados. Foi suficiente. Nós vemos aqui que Cristo, ao vir ao mundo, declarou que Deus não se agradava dos sacrifícios. Então, não é necessário voltar aos sacrifícios antigos e não é necessário criar novos. A gente não precisa colocar diante de Deus sacrifícios, a não ser a nossa própria vida, nem sacrifício a Ele. Mas nós não devemos praticar sacrifícios para recebermos perdão pelos nossos pecados, para recebermos perdão pelas penas do nosso pecado, pelas consequências dos nossos pecados. Não. A gente pode ter algum voto com Deus,
alguma coisa do tipo, mas sacrifícios, Deus nunca se agradou deles. Deus continua não se agradando, porque Ele se agradou do perfeito sacrifício. O que é o nosso esforço? O que é o nosso sacrifício? Perto do sacrifício de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Ele sim é suficiente para nós. Amém? Todos aqueles sacrifícios da antiga aliança não eram um fim em si mesmo, eram apenas sombras, apenas um sinal, apontavam para o sacrifício perfeito, completo e definitivo. É desse sacrifício perfeito que Deus se agrada. E por isso Cristo Jesus recebeu um corpo, Deus providenciou, esse plano de salvação onde Cristo recebeu um corpo para que Ele pudesse ser o sacrifício. Foi por isso que Cristo Jesus encarnou, e Ele foi mediante ao corpo de Cristo que esse sacrifício foi feito, mediante a Cristo e a ninguém mais, a nenhuma outra pessoa, a nenhuma outra entidade, a nenhum outro anjo ou ser. Cristo Jesus foi nosso sacrifício de uma vez por todas. Esse é o coração da mensagem. O sacrifício de Jesus não precisa ser repetido. Ele é completo, perfeito e eterno. Essa expressão reforça a finalidade e a eficácia do sacrifício de Cristo. Essa era a finalidade e foi eficaz. O sacrifício de Cristo é eficaz para nós de uma vez por todas, e de uma vez por todas, então, é o nosso último tópico que nós iremos meditar, do verso 11 ao verso 18, já caminhando para o final. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover os pecados. Os sacrifícios eram absolutamente, aqui já é um comentário, os sacrifícios eram absolutamente impotentes para remover os pecados. Eles traziam apenas purificação cerimonial, mas não um perdão verdadeiro. Literalmente, rios de sangue de animais fluíam, porque os sacrifícios eram contínuos, e a sucessão de sacerdotes que serviam em turnos eram escolhidos por sorte. Parecia ser interminável. Parecia, né? Apesar de parecer interminável, foi terminável em Cristo Jesus. Verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Desculpe, irmãos, o tempo está seco. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dá testemunho dessas coisas. Nós temos certezas dessas coisas, que Cristo é suficiente, nós não precisamos de nada mais. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e a inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecado, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém? De uma vez por todas, o sacrifício de Cristo foi suficiente. E onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém? Cristo está sentado no lugar de maior autoridade. Ele não tem mais batalhas a travar, não tem mais tentações a suportar, nenhum Getsêmani a mais para sofrer, nem uma nova cruz onde ser pregado, nem outro túmulo para ser deixado. Terminaram todos os conflitos. Ele está sentado em triunfo, aguardando o dia, quando todos os seus inimigos serão postos debaixo dos seus pés. Amém? Cristo é suficiente para nós, mais uma vez, e nós cremos nisso. Nós cremos no sacrifício de Cristo, na morte,
no derramamento de sangue e nós cremos na remissão dos pecados em Cristo Jesus. Por isso nós não temos mais culpas, por isso, pela graça de Jesus, pela justiça de Jesus, é que nós cremos nisso. E não existe mais necessidade nenhuma de sacrifício do pecado. Como aplicação, reflexão para as nossas vidas, nós temos que reconhecer essa suficiência de Cristo. Então nós não precisamos se apegar a antigas práticas e nem a novas, nem a outras coisas. E essa é a nossa dificuldade, é a nossa luta. Cristo é suficiente e pronto, acabou. Nós não precisamos nos apegar a mais nada, a nenhuma nova outra revelação, a nenhuma nova outra forma de buscar coisas. O que nós precisávamos resolver o nosso problema com o pecado, o Senhor resolveu. Hoje, novas religiões apresentam outras coisas. Olha, se você fizer isso, você consegue isso, você vai conseguir o teu desejo, isso que você anseia no seu coração, você vai conseguir. Se você ofertar aqui, se você sacrificar aqui, você vai conseguir isso, aquilo. Mas o que nós precisávamos resolver o nosso pecado, Cristo resolveu e Ele é suficiente. Por isso, nós ficamos somente com Cristo e somente com as Escrituras, nada mais com que homens criam e colocam diante das pessoas. Um outro ponto, nós devemos viver com gratidão e confiança. Gratidão, felizes, alegres por tudo aquilo que Cristo fez, por Ele ter sido nesse sacrifício vivo, que sangrou no nosso lugar, que foi maldito no madeiro em nosso lugar, que pagou a ira de Deus em nosso lugar, e confiantes que se há remissão de pecados, então não precisa mais sacrifício. A gente não precisa mais viver numa consciência culposa de que precisamos sacrificar alguma coisa. Se a nossa consciência está nos acusando de alguma coisa, a gente tem que se arrepender, abandonar o pecado, se chegar a Cristo, confessar, pedir para que o Senhor nos ajude, entregar a nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor e viver em busca da santidade. É isso que nós fazemos, não práticas X, Y, visitas a lugares ou outras coisas. Tudo que nós fazemos em gratidão ao Senhor, é em gratidão ao Senhor e não mais para conquistar nada. Cristo conquistou tudo. Além disso, nós devemos viver em arrependimento e santidade. Existe, irmãos, remissão de pecados. Cristo morreu por nós. Essa é a boa notícia. Não precisa mais alarde, desespero por causa do nosso pecado. Nós temos perdão em Cristo Jesus, reconciliação com Deus, paz com Deus, adoção pelo nosso Pai eterno. A gente só precisa se arrepender e caminhar em santidade. É isso que nós fazemos. Amém, irmãos? Nós vamos continuar domingo que vem na exposição de Hebreus 10. Nós vamos ver então como nós nos achegamos ao Senhor, como nos achegamos ao trono de graça de Deus a partir desse sacrifício. Entendendo então esse sacrifício, como nós nos relacionamos com o Senhor. Isso também é muito importante para a nossa vida espiritual. Vamos orar, irmãos? Convido os irmãos a se colocarem de pé. A gente faça a oração final. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer, Deus, por essa época, Pai, de alegria, de felicidade, de comunhão, Deus, onde nós nos reunimos, Pai, para celebrar, para se alegrar, Deus, por tudo que o Senhor fez, Pai, pelo sacrifício, Deus, naquela cruz, Pai, pela remissão de pecados, Pai, pelo perdão, Pai, que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Pai, porque dia após dia, Pai, nós acessamos esse perdão. Nós acessamos, Deus, um trono de graça, Pai. Um trono que nós não merecíamos, Pai, ter acesso. E nós te louvamos, te agradecemos por isso, Pai. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor fortaleça essa crença no nosso coração, essa fé, Deus. Que a nossa fé, Pai, possa florescer e dar frutos, Deus. Nós possamos crer nisso, Pai. Na remissão e no sacrifício de Cristo Jesus, Pai. Na suficiência de Cristo Jesus, Pai. E em só Cristo Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, a termos Cristo como suficiente, Pai. A não buscarmos outras coisas, Pai, em outras religiões, em outros ensinamentos, Pai. Outras coisas, Pai. Que o nosso coração se contente, Pai, com Cristo Jesus, com o sacrifício, Pai, com o perdão dos pecados, com uma vida, Pai, prostrada aos seus pés em adoração, Deus.
Que esse seja o nosso anseio, o nosso desejo, Pai, dia após dia, Pai. Nos ajude, Pai, a sondar os nossos corações e abandonar, Pai, as adições, Pai, que o mundo tenta colocar ao nosso coração a Cristo Jesus, Pai. Que Cristo Jesus, Pai, reine no nosso coração, Pai, esteja sentado, Pai, no trono da nossa vida, Pai, e que Ele seja tudo para nós, Pai, o alvo, Pai, de todos os nossos dias, de todos os nossos pensamentos e de todas as nossas vontades, Pai. Nos ajuda, Pai, a sondar o nosso coração. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e as ternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. Amém. Que os irmãos possam ir na graça e na paz do nosso Deus. Um bom fim de ano.